5 erros que estão matando o seu escritório de advocacia. Olha, nesse vídeo eu vou te mostrar, depois de analisar mais de 3.000 escritórios de perto, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso do meu MBA em Gestão Estratégica Empresarial, quais são os 5 principais erros e eu te garanto que um deles você pode estar cometendo. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é Euro Júnior, tenho tenho quase 20 anos de advocacia, 4 escritórios em 4 estados do Brasil, 8 dígitos de faturamento, mais de 50 colaboradores e ensino gestão para donos de escritório de advocacia ambiciosos. Roda a vinheta que a gente vai ver esses 5 erros aqui agora, galera. E o primeiro erro, gente, eu sei que vai parecer abstrato, aberto, mas é a falta de planejamento. E planejamento estratégico perpassa ali praticamente por 4 pilares. O primeiro é qual produto jurídico que você vai vender. A maioria dos advogados eles são generalistas, eles não têm uma estratégia, eles meio que são reativos às demandas que procuram eles. Então, cara, surge um trabalhista, surge um prévio, surge uma família, um criminal ele vai fazendo para ele monetizar e sobreviver. Ele não tem uma estratégia de produtos, ele não tem uma estratégia de promover esses produtos, né, produtos jurídicos para o mercado. Ele não tem uma oferta, uma precificação estratégica, sabe? Ele não tem uma estratégia de onde ele vai abrir o escritório. Na verdade, ele não tem estratégia nenhuma. Ele é reativo às coisas que acontecem no mercado. E eu vou te falar, esse é o segredo para o fracasso. Esse é o típico advogado que vai ter a salinha dele no mesmo lugar para o resto da vida. Por quê? Porque ele não tem um passo a passo, um mapa, um plano. Na verdade, é um plano. E quando você age dessa forma sem estratégia, você não tem nenhum padrão, concorda? Quem, por exemplo, é um aluno meu que ele atua só com cardiopatas, ou seja, pessoas que têm problema no coração. Ele vende a quitação do financiamento imobiliário dessa pessoa por conta da doença grave. Ele vende ações contra plano de saúde, ele vende ações de aposentadoria por invalidez, ele tem vários produtos, ele consegue rodar tráfego pago para atrair só esse tipo de cliente, porque por conta do CID, né, que tem de cardiopatas com listas enriquecidas com inteligência artificial, ele consegue jogar links patrocinados, posts, imagina esses posts que você vê nas redes sociais. Ele só faz para cardiopatas. Ele já tem uma prateleira ali com 6 produtos, que como eu citei aqui, aposentadoria, enfim, isenção de imposto de renda. Então ele começa a ter padrão. Quando ele começa a ter padrão, ele começa a ter organização, procedimentos operacionais, passo a passo, modelos de petição. E isso a operação dele se torna mais delegável, né? Ela é mais replicável e com isso ele consegue delegar com assertividade. Então, olha o tanto de problema que te dá ao não ter um planejamento estratégico. Esse é o primeiro erro que você já está identificando com esse vídeo. Bora pro próximo. Segundo erro que fere de morte a maioria dos advogados que vivem numa montanha russa aí de tô rico, tô pobre é a gestão financeira de escritório de advocacia. Primeiro problema assim que é crasso, eu sei que todo mundo já fez isso no começo, mas é não misturar, misturar, perdão, a sua conta da pessoa física com a conta da pessoa jurídica. É uma confusão patrimonial. Você não tira o quê? Um prolabore. Você não faz uma retirada de lucros. Você simplesmente mistura tudo. Todo o dinheiro que dá no seu escritório que sobra, você tira para a pessoa física, não tem nenhum reinvestimento e com isso você tem problemas seríssimos, porque você não sabe precificar direito, porque a precificação, o primeiro pilar de qualquer precificação é o custo por processo. E você, para calcular o custo por processo, você tem que ter o custo geral individualizado do seu escritório e não misturado com sua pessoa física. Então, por exemplo, se todo escritório tem toda uma despesa administrativa ali com secretária, sede física, água, luz, né, todas essas contas, tem um cartão ali que você passa as ferramentas do escritório, tem a questão do tráfego pago, se tudo ali dá 10 mil reais e você está faturando aí 20, 25 e você sempre tira tudo, cara, você não tem uma clareza do primeiro pilar, que é o custo.
Então, pô, se você automaticamente vira e fala, cara, eu tô faturando 20, às vezes 25, eu vou tirar 8 mil todo mês como Prolabore. Pronto, ó. Você começa a concretizar, né, esse custo geral do escritório em 18 mil mês. E se você fecha, por exemplo, 18 processos novos por mês, você vai ter um custo médio mensal por processo de R$ 1.000. Então você já tem um primeiro pilar para precificar. Eu nunca posso cobrar menos de R$ 1.000 num processo, não tomo prejuízo. E aí você vai para os outros pilares da precificação, que é o preço médio de mercado, análise da concorrência, percepção de valor. E aí você vai cobrar 8 mil, 5 mil, você começa a ter o quê? Uma identificação das oportunidades de precificação com base no primeiro pilar, que é o seu custo. Mas quem não mensura custo, quem não tem contas a pagar direitinho, contas a receber, olha o resultado no período, não sabe se o escritório dá lucro, não sabe organizar financeiramente nem a sua PF, porque quando você tira um salário que é o prolabore do escritório, você começa a organizar a sua vida pessoal também. Então o escritório, pô, eu faturei 100 mil por conta que saiu um precatório. Ótimo, esse dinheiro não é seu, é do escritório. Você tira o seu prolabore de 6 em 6 meses, uma vez por ano, que você vai mensurar aí, e aí fazer a distribuição de lucros. Então, toda essa parte financeira eu vejo que é muito amadora. Eu espero estar trazendo aqui, lógico, eu não tenho a pretensão aqui de explicar como organiza todo o financeiro do escritório, como fazer todo um planejamento estratégico do seu escritório, mas eu quero muito que você, fala, pô, tô pecando nisso. Acho que eu vou seguir aqui o canal. Saber que 78% das pessoas que assistem meus vídeos seguem o canal, então se você não tá seguindo, cara, você tem que se inscrever. Se inscreve aí que esse é o outro erro, é o sexto erro, tá? Se inscreve aí e vamos pro terceiro erro desse vídeo. Terceiro erro, cara, esse daqui é um dos principais, é não investir em tecnologia. Não investir em tecnologia. Tem advogado que, tem a agenda física até hoje, que não é uma agenda, tá? É um bloco de notas. É um bloco de notas que tem a agenda física até hoje, controla prazos em planilha. Cara, o custo de oportunidade de você errar um processo que você está vendo de forma ali manual, de você pular na planilha um processo, de você apagar uma linha da planilha e você tá, cara, perdendo um prazo, é horrível. Segundo, você perde muito tempo. Eu já vi advogados que têm mais de 100 processos, batendo semanalmente um por um. Cara, que loucura! Se você tem um software jurídico que pode puxar essas publicações para você, que pode organizar essas demandas, aqui a gente usa o Infinitum, que é um software muito bom, porque ele é adaptável a cada escritório de advocacia. Então, o que eu falo para você, sem medo de errar, o não investimento em tecnologia faz com que você trabalhe mais para entregar o mesmo serviço. E eu gosto sempre de explicar uma premissa básica para qualquer prestador de serviço. O prestador de serviço ele é aquele que vende o tempo dele, o estoque dele é o tempo, é a hora. Então, um pintor de parede, ele pode pintar, se ele demora 2 dias em média para pintar uma parede de uma casa, um muro, e ele trabalha 22 dias, ele pode fechar 11 contratos, concorda? Que ele cobra R$ 1.000. Então ele ganha R$ 11.000 no mês. Mas se ele consegue pintar a mesma parede na metade do tempo, em um dia, ele pode ganhar o dobro. Ele pode pintar 22 paredes, pintar uma parede por dia. Entendeu a comparação? Nós, como advogados, somos a mesma coisa. Nós vendemos o nosso tempo. Quando acaba o nosso tempo como autônomo, a gente se torna empreendedor. O empreendedor, ele compra o tempo de um advogado associado, ele compra o tempo do estagiário pagando um valor mensal, ele contrata um advogado CLT, um associado, e com isso ele aumenta o estoque dele. Conseguiu perceber na gestão empresarial como funciona o escritório de advocacia? E o que acontece quando você implementa tecnologia? Quando você consegue fazer mais em menos tempo? A sua margem de lucro sobe, meu irmão, minha irmã. Você consegue fazer mais em menos tempo. E tal qual o pintor, você consegue vender mais mesmo com mesmo tanto de hora, fazendo com que sua margem de lucro cresça. Então, investir num bom software jurídico, eu sempre indico aqui o Infinitum, que é o software, cara, mais porreta que tem aí, porque ele é adaptável, dá para você fazer gestão de leads, gestão de CRM,
gestão de processos judiciais e extrajudiciais, gestão financeira, tudo nesse software, absolutamente tudo. Você pode estar controlando nesse software, beleza? Então fica aí esse terceiro erro. Vamos para o quarto erro. Vou deixar o mais boladão para o final. O mais boladão para o final. Esse quarto é comportamental, beleza? É comportamental. Resistência à mudança. Esse daqui, muitos de vocês podem olhar e falar: ai, Euro, que besteira. Eu gosto de fazer uma analogia. Tudo na vida é técnica, ferramenta e comportamento. Técnica, vamos lá, você quer emagrecer. Técnica, você tem que aprender uma dieta melhor, você tem que aprender a fazer um exercício na academia. Ferramenta, você tem que comprar um garfo, faca, comida, porque é a ferramenta da dieta, e você tem que pagar uma academia. Ué, se todo mundo sabe a técnica, Euro, e tem condições de pagar uma academia, por que não está todo mundo gostoso, gostosa? Porque falta o comportamento. O comportamento é o quê? Você ir lá na academia, fazer o que tem que ser feito, você treinar, você fazer a dieta. Por isso que 90% das pessoas não fazem dieta ou não treinam, né? São uma pequena parcela que faz os dois. E eu quero trazer para você esse mesmo raciocínio, o comportamental, dentro do seu escritório, dentro da sua advocacia. Às vezes a gente tem resistência a mudanças porque a gente está num ambiente ruim. Um ambiente com outros advogados que reclamam, um ambiente com outros advogados que não chegaram onde a gente quer chegar. E essa ambiência, você está no meio de advogados que já faturam. Pô, eu quero faturar milhões de euros. Cara, você tem que conhecer outros advogados que faturam milhões. Eles vão te dar o caminho das pedras. E tem um negócio, depois dá um Google, chamado efeito Kohler. Sabe o que é o efeito Kohler? Kohler foi um pesquisador de psicologia e comportamento humano, que ele começou a verificar que quando a gente sai em um ambiente onde é socialmente aprovado certa conduta, nós tendemos a repeti-la. Vou trazer um exemplo. Quando você entra num CrossFit, por que a galera do CrossFit é psycho em fazer exercício? A galera fica gritando lá, tal, e a galera começa a virar uma seita aquele negócio. Cara, efeito Kohler. O comportamento das pessoas lá, se você faz dieta, se você treina e todo mundo ao seu redor faz isso, e esse é um comportamento aprovado pelo meio que você vive, você tende de 200 a 300% a ter mais engajamento naquele comportamento. Olha que louco. Por isso que a galera que entra no CrossFit emagrece mais do que a galera que entra na academia sozinho. Olha a importância da ambiência. E você fica aí se isolando na sua rotina do escritório. Você fica se isolando, você se sente sozinho. Eu sei que você se sente porque eu já passei por isso. Né? A gente tem tanta coisa, tanta responsabilidade nas nossas costas que a gente faz o quê? Cara, eu vou ter que produzir mais, eu vou me isolar. E é o contrário, esse é um erro muito crasso. Você tem que estar com outros advogados empreendedores. Por quê? Você começa a ver a galera fazendo marketing digital, às vezes você tem preguiça, igual no CrossFit, mas se todo mundo está fazendo ao seu redor, você olha e fala, cara, eu tenho que fazer também. Então você tem 200 a 300% mais chances de fazer também. Então você começa a ver a galera fazendo uma boa gestão financeira, você fala, cara, eu vou fazer também. Tá vendo a diferença de você conviver num ambiente que as pessoas têm um comportamento que são aprovados e esse comportamento está setado com o seu planejamento estratégico, que você já corrigiu o primeiro erro desse vídeo, que é justamente você buscar aumentar o seu faturamento do seu escritório, fazer um escritório mais profissionalizado como negócio? Pegou a visão de Kona, né? Eu sei que às vezes a gente fica naquela papo de coach, mas cara, não é não. Na moral, primeiro que nem sou coach, sou advogado, empreendedor e cara, fiz um MBA, estudei gestão, nunca tive nenhuma formação de coach, mas isso daí eu acho que você que é empreendedor sabe, quando você está no meio de gente, cara, que são seus amigos lá das antigas, às vezes o papo nem flui mais, né? Você já tá com outra mentalidade, a galera tá naquela mesma de sempre, falando da festinha do passado, que o Euro pegou uma mulher feia, conta essas histórias e fala, cara, você ri e tal, mas quando você fala, cara, eu não quero ficar conversando sobre isso no meu dia a dia, eu quero estar com gente que queira crescer, queira mais para a vida dela, né? E que faça coisas que eu ainda não, que já fizeram coisas que eu não fiz para aprender. Então, se você já está com essa mentalidade, cara, esse erro você já não comete mais.
E o último é o mais importante. Eu deixei ele pro final, cara, porque eu quero dedicar um tempinho para você refletir sobre isso. Existem 3 setores no seu escritório de advocacia. O primeiro é o setor de negócios, que ele tem o setor de marketing e o setor de vendas, comercial, marketing para atrair interessados, você não viver de indicações, que esse é um erro, e vendas, você converter esses interessados em contratos fechados. E qual que é um erro crasso que os advogados cometem, né? Isso é um setor de negócio. Você tem um setor operacional, antes de falar do erro, você tem um setor operacional que é o quê? Você vende, né? Você atrai o cliente, vende porque você tem que entregar uma promessa que foi feita, né? A promessa de divorciar mantendo o padrão financeiro, uma promessa que quem atua com família faz pro cliente. A pessoa que teve um nome negativado, você faz a promessa de conseguir limpar o nome e uma indenização. Você vai buscar essa promessa. Lógico que como a advocacia não depende só de nós, tem um judiciário, a gente sempre busca cumprir com a promessa. É o setor operacional. E temos um setor administrativo que é para manter a máquina funcionando, o seu escritório. O que eu mais vejo? Advogados que não fazem um investimento adequado no setor de negócios. Ele vive de indicação e ele não investe em marketing, ele não investe em um setor comercial, em contratar gente para estar buscando novos negócios, ele não investe em networking. E aí, se você não investe no setor de negócio, que é o responsável por fazer você fechar mais contratos, gerar mais receita para o seu escritório, cara, você vai ficar estagnado. Essa é a verdade. Você vai ficar estagnado. E é a hora que você vê advogados que ficam no mesmo escritório o resto da vida, sobrevivendo da advocacia, e outros que não. Cara, os caras vão voando e só crescem e conseguem ter uma advocacia mais próspera, abundante. Fez sentido esse conteúdo para você? Se fez, cara, não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, se inscreve. A gente tá junto aqui. Curte aqui e compartilha com quem você acha que está cometendo algum desses erros. Cometeu um erro, a gente tem um ambiente seguro aqui. Comenta aqui embaixo que a gente vai trocar uma ideia. Qual foi o erro que você cometeu desses 5 que você vai corrigir? Qual o próximo erro que você vai corrigir? Comenta aqui embaixo. Tamo junto em mais um vídeo aqui. Se quiser assistir, cara, ó, muito conteúdo gratuito aqui no canal. Beijo no coração, doutores e doutoras. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.